Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos dois materiais que, olha, parecem de mundos diferentes, mas têm uma conexão bem curiosa. De um lado, uma história quase pitoresca lá de Buenos Aires. Do outro, um papo mais sério sobre o planejamento financeiro, olhando especificamente para a previdência complementar aqui no Brasil. Nossa ideia aqui sabe, extrair o que tem de mais interessante nessas leituras e ver como elas se encaixam. Que tal? Ótima proposta. Vamos lá. Então, vamos começar com essa anedota que está num livro chamado Não Deixe Dinheiro na Mesa. Imagina a cena. Um grupo de amigos brasileiros e argentinos, Maia, Guido, Romina, Gaston, entre eles, se encontrando em Buenos Aires. Aquele clima bom, animados para um assado no mercado de San Telmo. Chegam lá, sentam, a conversa rolando solta, sabe? Fito Paz tocando. E claro, o assunto inicial tinha que ser futebol, né? A Argentina tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo contra a França. Festa total ainda. Ah, imagina a empolgação. Típico. Exato. Aí, tudo indo bem, a comida começa a chegar. E a Maia, que está numa ponta da mesa, pede: "Alguém me passa o sal, por favor?" A Mariselle, uma das brasileiras, pega o saleiro na hora. Só que, em vez de colocar na mesa, perto da Maia, ela estica o braço com o saleiro no ar, assim, esperando a Maia pegar da mão dela. E já sei onde isso vai dar. Pois é, a reação da Maia foi impagável. Ela olhou para o saleiro flutuando, olhou para a Mariselle, para os outros amigos, cruzou os braços e falou, apontando para a mesa: "Mariselle, o meu na mesa." Deixou claríssimo que não ia pegar o sal da mão dela, nem pensar. Lógico, né? Todo mundo na mesa começou a rir. Clássico. Essa superstição é forte mesmo por lá. Muito forte. Pegar o saleiro direto da mão de alguém dá azar, é o que dizem. A origem disso é meio nebulosa, sabe? Mas o texto conta a versão que os amigos argentinos compartilharam. Quase uma lenda. Dizem que vem lá da antiguidade, talvez Roma, Grécia, não se sabe ao certo. Da época em que pagavam os trabalhadores com um sal. Daí vem a palavra salário, né? Uhum, faz sentido. O pagamento era feito colocando o sal na mão em concha do trabalhador. Só que nesse processo, um monte de sal caía, voltava para o empregador, prejuízo para o coitado do trabalhador. Eficiente. Até que um dia, um trabalhador mais esperto teria dito para o pagador: "O meu sal na mesa." O cara então despejou o sal numa superfície e o trabalhador conseguiu juntar tudo sem perder nada. E assim teria começado esse costume, sabe? Sempre colocar o sal na mesa, nunca na mão. Enfim, uma história cultural interessante, mas que vai além. Ok, vamos desembrulhar isso agora. Exatamente. É aí que a coisa fica curiosa. Essa história do sal vira uma ponte para falar de dinheiro. A Mariselle, a brasileira da história, ela criou uma versão pessoal dessa expressão. Ela vive dizendo: "Nunca deixe dinheiro sobre a mesa." E ela leva isso muito a sério, né? O texto diz que ela aplica isso com uma convicção, quase uma militância. Principalmente quando ela vê alguém que tem a chance de aderir a um plano de previdência complementar oferecido pela empresa, e a pessoa simplesmente recusa. Ela acha um absurdo, uma tolice. Fica incomodada mesmo com a ideia de alguém jogar fora essa oportunidade. O fascinante aqui é como essa analogia funciona bem, né? A do sal, do não deixar na mesa, ela se encaixa perfeitamente na situação dos planos de previdência patrocinados, principalmente os das entidades fechadas, as EFPCs. Porque, veja bem, recusar um plano desses, onde a empresa muitas vezes coloca dinheiro junto com o seu, é na prática muito parecido com deixar dinheiro, um benefício real, ali, sobre a mesa, sem pegar. É uma oportunidade financeira que fica para trás. E não é pouca coisa, né? O texto que a gente leu listava, acho que nos 14 pontos positivos. Mas a gente pode agrupar para ficar mais claro. Que tal a gente começar pela tal da proteção comportamental? Parece um ponto interessante. Ótima ideia. Acho que essa é uma das vantagens mais subestimadas, talvez. Como funciona? É simples, na verdade. O dinheiro da contribuição, ele é descontado direto do salário. Ele nem chega a passar pela conta corrente da pessoa. Ah, entendi. Já vai direto pro plano. Exato. Isso já tira aquela tentação de gastar com outra coisa, né? E tem outro ponto importante. A lei não permite que você resgate o dinheiro acumulado enquanto ainda trabalha na empresa que patrocina o plano. Ou seja, o plano acaba te protegendo de você mesmo.
daquele impulso de comprar algo na hora ou de sacar para uma emergência que talvez nem fosse tão emergência assim. Vira tipo uma poupança forçada de longo prazo. Aqui é onde fica realmente interessante, porque mexe com a nossa tendência de focar só no agora, né? Precisamente. São mecanismos que ajudam a criar uma disciplina, uma barreira saudável contra a procrastinação e o gasto imediato. Facilitam muito a tarefa de poupar para a aposentadoria, que a gente sabe, individualmente é um desafio e tanto para a maioria das pessoas. Faz todo sentido. Ok, então tem essa ajuda para o comportamento. Mas e os ganhos financeiros diretos? O mais óbvio, imagino, é a contrapartida da empresa, certo? Sem dúvida. Esse é o famoso match. A empresa deposita um valor no plano do funcionário, geralmente na mesma proporção que ele contribui, até um certo limite, claro. É como ganhar um aumento, só que esse dinheiro vai direto para sua reserva de aposentadoria. É dinheiro extra, literalmente. Que você só ganha se aderir ao plano. Exatamente. Deixar isso passar é o exemplo mais claro de deixar dinheiro na mesa. Não tem como negar. E além da contrapartida, tem a questão dos custos, né? As IFPCs, por serem sem fins lucrativos, Isso. Ela geralmente tem taxas de administração bem menores que os planos abertos, aqueles de bancos e seguradoras, e em muitos casos a própria empresa patrocinadora ainda pagam esses custos administrativos. puxa, então a combinação é boa. A empresa põe dinheiro junto e os custos são menores ou até zero. Exato. Essa combinação é muito poderosa para o longo prazo. Custos menores significam que mais do rendimento dos investimentos fica no seu bolso, na sua conta. Ao longo de 20, 30 anos, nossa, a diferença no saldo final é brutal. É um benefício financeiro que às vezes passa despercebido, não é tão óbvio quanto a contrapartida, mas o impacto é enorme. Entendi. E falando em investimentos, como fica a gestão e a segurança desse dinheiro todo? Bom, as FPCs têm equipes especializadas nisso, focadas em investimentos de longo prazo, que é o objetivo da Previdência. E um ponto crucial é a regulação. O sistema é bem fiscalizado. O texto menciona a Previc, que é tipo o xerife do setor, e a CVM, que cuida do mercado de capitais. Essa supervisão toda traz uma camada importante de segurança e de governança para o sistema. Isso deve dar mais tranquilidade para o participante, né? Saber que tem gente olhando, que existem regras. O texto também fala que nessas entidades fechadas, o acesso às equipes de gestão é mais fácil, diferente de um banco grande onde só quem tem muita grana consegue falar com o gestor. Sim, em geral, a estrutura das FPCs permite uma relação mais próxima, mais transparente com os participantes. Elas têm um dever fiduciário com eles. Se conectarmos isso ao quadro geral, essa estrutura regulada, a gestão profissional, tudo isso visa garantir que o dinheiro seja bem administrado, buscando os melhores retornos possíveis dentro do risco adequado para um plano de aposentadoria. A segurança é um pilar. Certo. E ainda tem as famosas vantagens fiscais. Como é que elas funcionam na prática? A gente sempre ouve falar, mas nem sempre entende direito. Às vezes confunde um pouco, mas são basicamente duas grandes vantagens. A primeira é o que chamam de incentivo fiscal, que na verdade é um diferimento do imposto. O imposto de renda sobre o que você e a empresa contribuem não é pago agora, sabe, mês a mês. Ele só vai ser cobrado lá na frente, quando você for receber o benefício ou se fizer um resgate. E enquanto isso não acontece, o dinheiro que seria do imposto fica lá, rendendo junto com o resto. Ele trabalha para você aumentando o bolo. Entendi. O dinheiro do imposto ajuda a turbinar o crescimento do patrimônio por anos. Legal. E a segunda vantagem? A segunda é o benefício fiscal mesmo, que acontece na hora de fazer a declaração anual do imposto de renda. Quem faz a declaração pelo modelo completo pode deduzir tudo o que contribuiu para o plano da base de cálculo do imposto. Ah, sim! Tem um limite, claro, que é de 12% da renda bruta anual tributável, mas na prática isso significa pagar menos imposto naquele ano ou até aumentar o valor da restituição se for o caso. Então é um belo empurrão do governo para incentivar as pessoas a pouparem para o futuro, né? Exatamente.
São mecanismos criados para tornar o investimento em previdência complementar ainda mais interessante do ponto de vista financeiro. Ajuda bastante. E para fechar essa lista de vantagens, o texto ainda agrupa algumas coisas ligadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. O que seria isso? São pontos interessantes também. Por exemplo, aderir ao plano pode ser visto lá dentro da empresa como um sinal de que você confia na empresa, que está engajado pensando no longo prazo junto com ela. Além disso, para muita gente é a primeira vez que a pessoa se torna uma investidora de longo prazo. Ela começa a aprender sobre perfis de risco, estratégias de investimento. Uhum. E tem também a exposição a conteúdo de educação financeira. As entidades costumam mandar comunicados, fazer eventos, palestras, oferecer informativos. Isso ajuda a pessoa a entender mais sobre dinheiro. O texto também fala que ajuda a controlar o padrão de vida faminto. Adorei essa expressão. É ótima, né? Captura bem a ideia. Como uma parte da renda já vai direto para o futuro de forma automática, fica mais fácil você não deixar que seus gastos subam na mesma velocidade que o seu salário, sabe? Ajuda a controlar o orçamento do presente. E por fim, muitas IFPCs ainda oferecem outros produtos para os participantes, com condições melhores, tipo empréstimos com juros mais baixos ou seguros mais em conta. Ufa! É coisa pra caramba, realmente é um pacote bem completo de benefícios. Vai muito além de só guardar dinheiro para quando ficar velho. Sem dúvida nenhuma, mostra como esses planos podem ser uma ferramenta poderosa, não só para ter segurança financeira lá na frente, na aposentadoria, mas também para desenvolver uma cultura de planejamento, de investimento ao longo da vida toda. Perfeito. Agora vamos fazer a conexão com a nossa segunda fonte. São destaques de um livro chamado Previdência é Coisa de Família. A ideia principal aqui, pelo que entendi, é um alerta, um chamado. Previdência não deveria ser vista só como um esforço individual. É um projeto que envolve a família toda. Sim, e o autor faz uma provocação bem forte nesse sentido. Ele chega a sugerir que, muitas vezes, a própria família pode acabar sendo, mesmo sem querer, a maior inimiga de uma aposentadoria tranquila. E olha que paradoxo, é justamente a família quem mais vai sofrer as consequências se o planejamento der errado lá na frente. Isso levanta uma questão importante. Por que essa dinâmica familiar é tão crucial assim para a Previdência? Porque as vidas financeiras dentro de uma família são muito interligadas, né? A falta de planejamento de um membro, principalmente dos pais ou dos responsáveis financeiros, isso impacta diretamente o futuro e até o presente dos outros. Pode gerar dependência financeira na velhice, o que sobrecarrega os filhos, pode criar um monte de tensão, de estresse. A fonte destaca muito a importância de começar cedo a pensar e a falar sobre isso em casa. E mais importante ainda, de todo mundo remar na mesma direção, sabe? Ter objetivos financeiros alinhados como família. E para ajudar nessa remada conjunta, o livro traz um conceito-chave, a tal da atitude previdente. O que significa isso exatamente? É só economizar? Não vai além, é descrito mais como um comportamento, uma mentalidade mesmo. Uma postura proativa. É a atitude de quem tenta antecipar problemas, sabe? Prevenir riscos, tomar precauções pensando no futuro. É o contrário da negligência, daquela coisa de, deixa a vida me levar, depois eu vejo. O texto até cita um provérbio que ilustra bem. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Forte, bem direto. E gosto dessa ideia de ser algo mais amplo que só o dinheiro. É quase uma filosofia de vida, então. Exatamente. Essa atitude previdente vale para várias áreas da vida, não só para finanças. E o livro sugere uma coisa interessante. Às vezes, para despertar essa atitude nas pessoas, é preciso encarar de frente as más notícias. Ou seja, pensar nas possíveis consequências ruins da falta de planejamento. Não para ficar pessimista, mas para criar motivação para agir, para mudar o rumo enquanto dá tempo. É um chamado à responsabilidade, né? Com o próprio futuro e com o futuro da família. Entendi. O material também cita que o livro tenta inspirar vários públicos diferentes, jovens, pais, educadores, até quem trabalha com previdência, mostrando que a ideia é realmente disseminar essa mentalidade, transformar a forma como a gente encara o planejamento de longo prazo. Então tá, o que tudo isso significa, afinal? Se a gente juntar as peças dessa nossa exploração de hoje, o que fica de mais importante?
para mim, fica muito clara a lição prática da Mariselle e da história do sal. Cuidado para não deixar dinheiro na mesa. Avaliar com muita atenção benefícios como os planos de previdência das empresas, porque as vantagens são muitas, como a gente viu, e o custo de ignorar pode ser bem alto lá na frente. Com certeza, esse é um ponto muito concreto. E junto com isso, fica o convite para a gente ampliar a visão, né? Sair daquele foco puramente individual e tentar abraçar essa atitude previdente que o segundo livro propõe. Encarar o planejamento do futuro financeiro e outros aspectos também como um projeto de vida. E que, idealmente, deveria ser conversado, compartilhado e construído em família. É uma mudança de perspectiva e tanto. Parar de ver a previdência como um problema lá do futuro, uma coisa solitária, e passar a ver como uma construção que começa agora, no presente, e que pode ser coletiva. Exato. É sobre construir pontes para o futuro, juntos. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação final inspirada nessas leituras, para quem está nos ouvindo refletir depois. Se essa dimensão familiar é tão importante como vimos, como será que as conversas sobre dinheiro, sobre plano, sobre o futuro, dentro de casa, podem de fato começar a transformar a trajetória de uma família inteira? Será que essa transformação vai além da simples segurança financeira para a aposentadoria? Que outras atitudes previdentes, talvez nem diretamente ligadas a dinheiro, a gente poderia cultivar no dia a dia para construir um futuro que seja não só mais seguro, mas também mais alinhado com os sonhos e os valores de todo mundo da família? Nossa, excelente reflexão para a gente terminar. Dá muito o que pensar. Fica aí o convite para essa reflexão. Foi um ótimo papo.